Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Atravessando Fronteiras. Ao lado, aqui eu sou Marcelo Oliveira, o host desse programa, né? E ao meu lado a minha esposa, a co-host Isabel Oliveira. O amor da sua vida. Amor da minha vida. Agora tá perfeito. Porque se ele Eu não fala gosto de que eu ouvir. sou amor, Eu não gosto de sou ouvir eu. isso. Você gosta de ouvir? Eu também gosto de ouvir, que você é muito da minha vida. E nós estamos aqui para mais um podcast com história incrível. Hoje você vai conhecer uma história de alguém que já atravessou muitas fronteiras. E quando eu digo muitas, são muitas mesmo, geográficas, da mente, de pensamentos, de crenças. Nós temos conosco hoje a Luzia Costa, que tem mais de 200, né? Mais de 200. Mais de 200 lojas espalhadas pelo mundo. E ela vai te contar aqui como que ela fez para sair dos bastidores da vida dela e hoje está no palco. Combinado? Mas é você que conta para os nossos convidados quem você é. Obrigada, meus queridos, pelo convite. Que benção, né? É Ver um prazer nosso. casais se dispondo a parar esse tempinho para contar um pouquinho das histórias. Eu tenho certeza que tem sido muitas, né, que vocês têm ouvido, tem sido edificado, mas que lindo esse sim, né? Quantas pessoas, quantas histórias têm atravessado fronteiras. Obrigada, gratidão pelo convite. E é uma bênção de Deus a gente poder compartilhar um pouquinho do que o Senhor tem feito. Você sabe que essa semana eu estava num outro programa dando uma entrevista, eu cheguei em casa. Eu nem tinha chegado em casa, tocou meu telefone, meu esposo ligou e falou, amor, hoje eu tô emocionado, tô chorando. Falei, por quê? Ele falou, tava ouvindo você contar a nossa história e até hoje eu me emociono de se lembrar de tudo que Deus fez, porque nós éramos uma família de improváveis, de pessoas improváveis, a qual o Senhor olhou para nós, achou graça e hoje Ele tem permitido a gente viver tudo isso e cuidar de tantas pessoas e tantas famílias sendo alimentadas e sendo tocadas por uma única marca. Eu sou fundadora da rede de franquia das Sobrancelhas. As Sobrancelhas, hoje, como você disse, ela já conta com mais de 200 operações. Nós estamos no Brasil, Argentina, Bolívia, Portugal, agora Estados Unidos. E já batemos a meta de 15 milhões de clientes atendidos. Eita. Então, isso só foi possível porque nós transformamos isso no nosso maior ministério. E porque a gente sabe que a nossa casa, a nossa empresa é o nosso maior ministério, a empresa é a extensão da nossa casa, nós não temos separação entre vida pessoal e profissional, e a gente estende o que a gente é, e Cristo tem cuidado e teve esse amor, né, essa escolha, nos escolheu para estarmos à frente como CEOs dessa marca, como presidente, e a Sobrancelha nasceu há 11 anos no mercado, mas o empreendedorismo há 22 anos atrás. Quando eu me converti em 2002, meu filho tinha pouco mais de 2 anos de idade. Você tem 2 filhos? Eu tenho 2 filhos. Eu tenho um de 25 e uma de 17. Então, meu primeiro filho, ele tinha pouco mais de 2 anos quando eu converti e conheci ao Senhor. E eu lembro que eu congregava numa cidade do lado da minha, que eu sou mineira, mudei para Taubaté. Meu esposo era militar do quartel. Meu esposo sempre trabalhou muito, né, militar, viajava muito ali. Eu ficava com o Caio sozinho, comecei a frequentar uma célula, me converti e comecei a ir para São José todos os domingos para o culto. E nessa jornada de ir e vir, nós tínhamos mudado, construído uma casa, feito um muro, e nós tínhamos comprado essa casa 100% financiada, porque era um projeto para militar, junto com a Caixa Econômica Federal, enfim, todo casal começando ali a vida muito cedo, e de repente quando nós precisamos fazer o muro da casa, que o Renato viajava bastante, eu sozinha com o Caio pequeno, nós ligamos para o meu irmão me ajudou a fazendo ali o muro, e nós compramos o material. E o interessante é que o dinheiro assim, da parcela do material que a gente comprou, que a gente usava, e na mudança de casa, foi suficiente para nos endividar. Então, às vezes a gente vê uma pessoa endividada e a gente fala assim, mas gastou demais, saiu da conta, não teve um planejamento financeiro. Não existe isso. Quem vive com dinheiro contado, com orçamento contado, basta um filho doente, qualquer coisa que uma coisa sai a mais da rotina, da farmácia. Qualquer coisa, é isso. A gente tem que olhar com a visão de mundo. E ali a situação começou a ficar tão apertada que eu já não tinha mais dinheiro para comprar pipoca para o meu filho depois do culto, porque ia para o culto, no final do culto tinha sempre ali um pipoqueiro, né, um empreendedor, ganhando seu pão de cada dia existe, ali. né? Ainda existe, graças a Deus. Só que a minha situação estava tão difícil que eu já não tinha mais dinheiro para comprar pipoca para o meu filho depois do culto. Então, o que eu fazia? Eu estourava a pipoca em casa e levava. É interessante que o empreendedor nato, ele faz isso, né? Ele vai arrumando, dar um jeito, é dar a solução, né? uma solução, já era a solução, né? Ali já era uma solução. Mas isso funcionou por um tempo.
Até que chegou um dia, e isso também é uma coisa muito importante, às vezes o Senhor vai permitir que a gente passe por algumas situações realmente para nos tirar da zona do conforto, que chegou um belo dia que ele veio da salinha, eu entreguei a pipoca na mão dele, como toda semana, né? E quando ele pegou a pipoca, ele comeu, ele foi em direção ao pipoqueiro. E ele falou assim, mamãe, essa pipoca tá fria, troca. E eu lembro que aquele dia eu peguei na mãozinha dele e falei, não, filho, vamos embora, vamos para casa. Em casa a mamãe faz uma pipoca quentinha para você. Mas aquilo mexeu muito comigo. E quando eu cheguei em casa, eu falei assim, meu Deus, eu vou mudar a história da minha família, da minha casa, porque eu não tenho dinheiro para comprar uma pipoca pro meu filho. Imagina, ele vai crescer, vai precisar estudar, vai ter outras necessidades. Eu quero ter mais filho. Ainda não tinha Renata, então eu preciso mudar. E ali eu fui ver o que eu tinha em casa. E ali eu comecei, peguei um pouco de farinha, peguei ovo, sou mineira, aprendi a cozinhar muito cedo. Eu comecei a fazer biscoito e vender biscoito de porta em porta. Então ali foi meu primeiro empreendimento. Então todas as tardes eu saía com meu filho, batendo palminha de casa em casa, vendendo os biscoitos. Então ali a gente já solucionava o dinheiro da pipoca, de uma fruta, de uma verdura, o básico, né? Do diferentezinho, né? Do dia a dia. Exatamente, a necessidade ali do dia a dia. E depois, dentro desse contexto de saindo todas as tardes, veio a oportunidade, nós compramos um carrinho de lanche. Então, à tarde eu vendia biscoito, à noite já fazia lanche, hambúrguer, né? De carrinho para o pessoal. Meu esposo saía do quartel, ele passava na padaria, já trazia o pão, ficava com o Caio à noite. Quando ele estava de serviço, os próprios clientes olhavam ali, me ajudando. Deus sempre vai preparando as situações. E ali começou a vir um sonho no coração. De crescer, de montar um negócio, de ter um negócio físico, de montar uma lanchonete, conversando com meu esposo. A gente não tinha dinheiro, a gente não tinha recurso nenhum. A única coisa que a gente tinha era a casa que a gente tinha comprado, que era 100% financiada, entendeu? Então, eram as parcelas da casa, se a gente então, quisesse não dá vender. para contar com ela, né? Não dá para contar com ela. E o carrinho de lanche. Enfim, vamos vender o que a gente tem. Vendemos a casa e pegamos as parcelas que a gente tinha pago, que era pouco, mais o dinheiro do carrinho de lanche, e montamos uma lanchonete. E essa lanchonete funcionou por muito tempo, porque até então eu empreendia, né? Nos dias de folga, meu marido ajudava. Eu fazia os bolos, fazia as manutenções que tinham que fazer do dia a dia de venda, de compra, eram compras pequenas. Você administrava, gerenciava, operava tudo, né? Tudo era pouco, né? Então, salgado, tinha uma mulher que entregava. Então, as coisas funcionavam muito bem. Então, era uma mini gestão ali, onde a gente operava. Uma faculdade, um MBA, inclusive, porque você foi aprendendo como é que você faz com compras, administração, como é que você faz com... Ainda mais que você na área de alimentação, tem que porcionar, tem que fazer o produto dar certinho a quantidade para você não perder no seu custo, né? Sim, muito legal. E aí esse foi o maior defeito, porque assim, nesse período, quando a gente começa a fazer as coisas, a gente entende que a gente está fazendo tudo sozinha, o empreendedor, ele tem um desejo de crescer. É o desejo, não tem nada de errado disso, né? Porque é da vontade de Deus que a gente cresça, que a gente prospere. Porém, a gente precisa entender que o crescimento, ele demanda de um aprendizado, né? Assim como um bebê, que ele começa ali no leite, até ele chegar no alimento sólido, o empreendedor, ele precisa entender esse passo a passo. E ali a gente tinha o desejo de crescer e a gente sabia operar uma lanchonete. Mas a gente não sabia como que funcionava um negócio maior. Toda essa parte de gestão não tinha, porque era algo que era muito comum. Uma gestão mais simples também que você tem no dia a dia, né? Comprou, vendeu, né? Traz aqui na lanchonete. Era aquilo, você compra de manhã, vende à tarde, no outro dia você compra, você faz aquela coisa uma também, de dia, também entendeu? vivi essa... com isso. nós passamos essa história. E aí a gente, com esse desejo de crescer, surgiu a oportunidade de nós comprarmos uma pizzaria. Olha só. Também tivemos uma. A gente vai contar essa história. Agora eu te conto a minha história. Então a gente vendeu a lanchonete e compramos a pizzaria. Então quando a gente chegou na pizzaria, a gente se deparou com o quê? Com um outro tipo de gestão. Então, a Luzia sozinha não dava conta de comprar. Então, aquela quantidade de porção que eu comprava para um salgado era totalmente de comprar para uma pizza. Então, eu me deparei com uma equipe de motoboy, compras de pizzaiolo, de clientes, era um negócio que performava, era um negócio que dava movimento. Às vezes a gente acha que a gente quebra num negócio que não está dando movimento. Concorrência desleal. Exato, mas muito pelo contrário. A gente quebra quando a gente está com movimento, porque daí você tem todo um negócio funcionando, uma dívida muito grande. E ali, não tendo gestão, a gente tendo que aprender tudo muito na raça,
misturamos os bolsos. Conclusão, nós quebramos de uma forma assim, extremamente agressiva de morar numa casa na beira do rio de Pau a Pique. Que o muro já não era mais nada. A questão da dívida do muro ficou até pequena perto disso. Não tinha mais, né? Não tinha nem muro, né? Não tinha mais nada. E ali, quando a gente quebra, aí vem o MBA, porque daí, ou faculdade cara, né? Que é a da vida, que é quando você realmente se depara, assim, com um abismo. E ali, além de quebrar o negócio, pouco que o Renato ganhava foi tudo empréstimo. Então, ou seja, quebrei o negócio do marido, você pensa, né? A situação. Nossa situação financeira ficou terrível. Nosso casamento foi uma loucura. Foi uma época assim, de uma loucura. A gente separou, a gente voltou. Em 4 meses aconteceu tudo que você pode imaginar na vida. Que Deus, assim, ele tinha um olhar muito misericordioso. Ele tinha um plano, assim, muito... Confiava muito no que ele tinha pra gente lá na frente, né? Porque se fosse da probabilidade lá, a gente seria o mais improvável. Porque zero, nota zero, né? Porque que a gente tinha tirado de tudo que Deus tinha dado até ali. E ali, nesse tempo, na beira do rio, foi um tempo, assim, 30 dias, assim, os primeiros dias muito difíceis, que eram dias que eu reclamava, eu murmurava, eu questionava a Deus, o que eu estou fazendo aqui, o que eu fui fazer, se eu não tinha dinheiro para comprar pipoca lá atrás, imagina aquela situação ali do Você começa dia a com dia. uma autoacusação muito forte, né? Não. Se culpando, né? Culpando, você quer um culpado. Tem que ter um culpado para né? poder punir. Isso vai destruindo tudo ao redor, o casamento, a família, tudo, se não tiver estrutura. Tudo, foi virando uma bola de neve, assim, e a gente vai culpando todo mundo, até chegar em Deus, e é isso que Satanás quer, né? A gente afastar de Deus, e sim, era uma confusão, era uma mistura de pensamentos. E aí chegou um dia que eu orando, e numa situação assim, bem desafiadora, e Deus começou a ministrar muito no meu coração, né? Aquela passagem de Ageu, onde o Senhor, ele tira o povo de uma região e ele leva para outra para construir o templo do Senhor. O propósito era que o templo do Senhor fosse construído naquele lugar. E aquele povo, eles começam com um propósito ok, eles começam na construção do templo, só que chega um momento que eles vão começando a ficar ocupados demais com as próprias vidas, com as suas casas, com o seu dia a dia, com a vida própria, e de repente as coisas de Deus começam a deixar de ser feitas. Então eles vão deixando de executar o plano de Deus e começa a tomar conta do dia a dia da vida deles. E nesse tempo, a palavra de Deus vai dizer que eles começam... Passa-se os anos, 18 anos depois, eles recebem o dinheiro, enfia o dinheiro numa bolsa furada. É gasto em cima de gasto, é doença, é tudo acontecendo. E aonde eles falam assim, Senhor, mas o que nós fizemos? Nós estamos trabalhando, nós estamos vivendo uma vida digna. Correta, né? Correta, o que está acontecendo? E o Senhor fala assim, o que está acontecendo? Olha onde os seus caminhos eu levaram. Eu convidei vocês para reconstruir o tempo, e vocês ocuparam demais, ficaram preocupados com a vida de vocês. Então, Luzia, foram seus caminhos que te trouxeram até aqui. Você não me ouviu, você não perguntou se era para comprar uma pizzaria. Você é ocupada demais, porque de repente era restaurante de dia, pizzaria à noite, você deixou de congregar, você deixou de cultuar, você deixou de me consultar. E você dava a desculpa que você trabalhava de domingo a domingo. Entenda, porque o problema nunca foi trabalhar de domingo a domingo. São prioridades, porque hoje a minha rede funciona de domingo a domingo, das 10 da manhã às 10 da noite. A minha prioridade é o Senhor. Então, na época, eram as prioridades. Qual eram as prioridades da minha vida? O trabalho passou a ser a minha prioridade. O trabalho, ele começou a tomar conta, ele tomava todo o tempo que eu tinha com Deus e da minha família. Porque, no final de tudo, eu tinha perdido meu relacionamento com Deus e com a minha família, porque estava tudo destruído. Então, ali foi um tempo ali onde o Senhor começou a ministrar no meu coração, e ele traz também aquele texto de Eclesiastes, que é bom para o come, come usufrua do fruto do seu trabalho em seus poucos dias de vida. E o Senhor falou, olha, Luzia, você precisa entender uma coisa. Todos nós temos poucos dias de vida. A vida é uma trindade, nascer, viver, morrer. Nascer nós não temos escolha, nós já nascemos. Morrer nós não temos escolha, nós vamos morrer. A única escolha que você tem é como você vai viver seus poucos dias do seu nascimento até a morte. Eu sugiro que você viva na minha presença. Amém. E ali eu lembro que eu fiz uma oração de entrega, né, de restaurar minha vida com o Senhor. E eu entrei para dentro de casa assim, plena, renovada no Senhor. Tinha um riozinho, assim, uma pedra renovada. E aí eu fui passar um café. E quando eu fui passar um café, eu olho, acabou meu gás. Eu lembro da minha fala. A minha fala, né, sozinha em casa, meu filho estava na escola. E eu assim, Deus, o senhor tá de sacanagem com a minha cara. Tá, sim. Eu mesmo falava, eu mesmo respondia. Porque agora eu já reconciliei com o Senhor, eu já entendi o que eu vou fazer. Aí eu olho pro lado, tem um fogão de lenha, né?
Nossa. Eu fiz um fogão de lenha. Sempre tem uma solução que não é do jeito que a gente quer. O fogão de lenha, fico imaginando aqueles homens de Deus lá atrás, né? Pensava alguma coisa, quando eu olhava do lado, tava ali o cordeiro para sacrifício ali. E aí eu falei, agora? Aí eu falei, eu não tenho o que fazer. Eu vou ter que ir até a casa do meu pai pedir dinheiro emprestado para comprar gás. Eu não tenho gás, não tenho dinheiro. E eu não queria de jeito nenhum. Aí a primeira coisa ali eu tive que dar com orgulho. Exatamente, a vaidade, né? Dizer que, nossa, onde eu cheguei, tem que pedir isso. E assim, eu ouvi tudo que eu sabia o que eu ia ouvir, porque ele tinha falado, casa não se vende, não vende essa casa, isso não vai dar certo, esse negócio não vai dar certo. Então eu sabia que eu ia chegar lá e eu ia ter que ouvir tudo que ele tinha, né? E quieta. E quieta. E aí fui. Aí eu lembro que eu chego e falo assim, papai, ele já sabia, né? Tava só esperando, né? Só tava esperando. Eu vim pedir dinheiro emprestado porque acabou meu gás, tal. Ele falou, Luzia, olha a situação que você está vivendo, pelo amor de Deus, minha filha, eu não suporto ver você vivendo nessa situação. Eu tenho 8 homens, só você de mulher. Como que, olha, esse negócio de abrir negócio não dá certo, de empreender não dá certo. Olha, eu vou pedir uma coisa para você. Ele pegou o dinheiro, ele deu na minha mão, ele falou assim, olha para mim, eu vou te falar uma coisa. Vai embora, compra o gás, manda seu marido se acertar no quartel, arruma um trabalho e por favor, nunca mais abre nada na sua vida. E eu, tá bom. Peguei o dinheiro e fui embora. Eu só queria ir embora. Porque quanto mais eu ficasse, mais eu ia ouvir. Só que quando eu saí da casa do papai, na hora, ali eu falei pra você que parecia que eu tinha acabado de me formar no MBA, né, de gestão financeira. Pegou o diploma. Excelente, diplomata ali. Aí se eu comprar o gás, eu não tenho dinheiro pra comprar comida. Eu vou trocar cebola. O que adianta ter gás e não ter comida? Eu vou ter que voltar para pedir dinheiro para comida. Aí meu pai vai me matar, vou virar uma pedinte. Eu falei, agora eu tenho 40 reais, eu vou montar um outro negócio. Eu falei, o quê? Uma filha obediente, né? Eu falei, já sei, vou passar na quitanda, vou comprar uma caixa de tomate. A casa, nós temos um fogão de lenha. Eu chego, vou cozinhar na lenha, desidrato o tomate, vendo o tomate seco, assim eu arrumo dinheiro para comida, e vou fazendo dinheiro e as coisas vão virando. Então, ali eu voltei a empreender fazendo tomate seco, morando naquela casa na beira do rio. Eu fazia conserva, porque era bem próximo da minha cidade, que é Passa Quatro, que é Minas, e ali tem uma estação, uma cidade turística. Então, essas iguarias funcionavam muito bem. Então, ali eu consegui levantar esse dinheiro e mudar para uma outra cidadezinha que chamava Roseira. Nessa cidade... e nesse tempo eu engravidei da minha segunda filha. Então eu mudo para Roseira já com uma bebê de pouco mais de um mês ali de vida, e com o Caio, né? E meu esposo começava a ir e voltar. Nesse tempo ali eu falei, bom, aqui já não dá mais, o tomate seco não vai funcionar. Eu tinha 5 reais. Eu falei assim, olha, eu também não posso deixar esse dinheiro acabar. E aí eu fui no mercado ver o que dava para fazer. O quilo de açúcar na época era R$1,25. E o corante pouco mais de 70 centavos. Falei assim, olha, eu vou comprar o corante e o açúcar e vou fazer pirulito, porque pirulito é açúcar e corante. Então é o que dá e eu não posso deixar esse dinheiro acabar. E aí onde eu comecei a fazer pirulito, deixei meu esposo quase doido de novo para arrumar a forminha, né, que é aqueles pirulitinhos, espetinha de vidro. Fui testando xicrinha por xicrinha de açúcar, e ali eu comecei a fazer pirulito, cheguei na receita de pirulito e comecei a vender pirulito. E aí vendendo o pirulito, uma moça comentou comigo que a prefeitura da cidade, ela estava dando um curso de massagem. Foi meu primeiro curso na área de estética que eu fiz, foi esse curso de massagem. Você já tinha quantos anos nessa época? Eu estava com 22. Muito jovem. Não, 22 não. O Caio estava com 7, com 29. Com 29 anos. Mesmo assim, muito jovem, mas uns 30, né? Apesar do mundo não falar, mas você é empreendedora e de tudo, tira do leite de pedra. Falei, leite de caramba. pedra. E ali eu falo assim, eu comecei na estética com o que eu não tinha. Eu acho que eu anotei umas 10 coisas que você já fez aqui. O que eu percebo que você veio trazendo até então é que você tinha muita percepção de não vou deixar o dinheiro acabar. Não posso ficar sem recurso. Empreendedora nada. Então você começou a trazer solução para não ficar sem aquele recurso. E quando você começou, o seu motivador foi, não, eu vou ter um filho, não quero viver sempre assim, eu quero crescer, quero melhorar. Então, você teve motivadores fortes para trazer uma melhoria de vida. Sim. E usar toda a resiliência e muita criatividade. Luzia, quanta criatividade, pensar no pirulito. Até então, o tomate seco, quando você falou tomate, ela vai fazer o tomate de conserva para vender, né? Porque eu também sou do norte do estado
de São Paulo, ali perto de Claraval, Uberlândia. Então a gente tá acostumado com as iguarias, né? Eu faria a mesma coisa. Não, isso aqui eu faria também. Mas do pirulito, essa foi show. É isso. Parabéns pela criatividade, mulher. E aí a gente vai colocando. E quando eu fui na área da estética, que eu ganhei esse curso, eu falei, nossa, é a minha oportunidade. Massagem, né? Que agora É massagem. E aí as mulheres iam fazer massagem no curso como modelo ainda. E elas falavam, você tem uma coisa tão boa, diferente na sua mão. Eu falava o Espírito Santo, porque a massagem, né? Você tá fazendo a massagem, você consegue orar, interceder. A mão tem poder de cura. A mão tem poder de cura, é verdade. Com poucas profissões você pode tocar nas pessoas. E aí eu lembro que a cliente falava assim, você consegue me atender em domicílio? Eu sempre pronta, né? Eu, claro, consigo. E ela, tá, você tem maca? Eu, não tenho maca, mas você tem mesa? A cliente, mesa é. Ela, tenho, por quê? Não, porque daí eu te atendo em cima da sua mesa. Aí ela, tudo bem. Então eu ia para casa da cliente, eu forrava a mesa da cliente e atendia a cliente em cima da mesa dela. Até que uma cliente falou, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar para você uma maca no meu cartão de crédito, você me paga o serviço. A outra um produto, um creme. Então ali eu comecei na estética. Aí ganhei um outro curso de massoterapia neurológica. E nesse curso, eu comentei com o meu professor, falei, olha, eu queria muito voltar a morar em Taubaté. Mas eu saí de lá devendo, quebrada, cheia de coisa, eu preciso pagar minhas dívidas, eu queria montar uma tenda de massagem na praia. Aí ele falou, uma tenda de massagem na praia, Luz? Eu falei, o que você precisa? Eu falei, Mas olha, você estava perto da praia, por acaso? não estava perto da praia. Eu falei, eu vou mudar para praia. Aí ele falou, o que você precisa? Eu falei, olha, eu tenho uma maca, a minha amiga vai tirar uma tenda no cartão de crédito, eu preciso de uma cadeira. Aí ele falou, cadeira de shiatsu? Pega a minha e vai. Pode ir. E para qual praia você foi? Aí eu falei, bom, agora eu preciso de um alvará. Daí nós fomos para Ubatuba. Eu falei, vamos para Ubatuba para conseguir um alvará de funcionamento. E eu lembro que quando nós chegamos na prefeitura, eu falei, olha, eu queria saber como que funciona para eu tirar um alvará de funcionamento, para trabalhar na praia, fazendo massagem. E aí a menina falou assim, olha, não tem esse tipo de licença. As licenças que você vê é uma extensão do hotel. Não existe. Eu falei, menina, como não existe? Tem que existir uma licença dessa. Não, nesse moço, pelo amor de Deus, protocolo esse documento. E eu fiquei olhando, a menina falava que não tinha. Eu lembro que eu olhei essa menina de saia e falei, essa menina é crente. Aí eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Você é crente, né? Ela é observadora. Você é crente. Aí ela, sim, sou. Eu falei assim, então em nome de Jesus, protocolo esse documento. Só protocola que o resto eu vou orar, Deus vai fazer. Meu Deus, que fé também, olha só. Ela ficou olhando, protocolou o documento e tipo, é doida, né? E ali foi, menino. Passou-se alguns dias com muita luta. Até hoje, a única massagista com alvará de funcionamento fui eu. O resto tudo extensão do hotel. Tá lá meu alvará até plastificado, pra você ter uma noção. Não é que é impossível, é que as pessoas não têm paciência com as coisas difíceis. Na verdade, não tem resiliência. Eu falo que é para atravessar fronteiras. Isso é um atravessar fronteiras, é um desafio muito grande. Você chegar em um lugar não existe. Então, você observou o local e fez o caminho. O que tem aqui? Qual o recurso que tem? Tem a mesma fé que eu. Então, vou por esse caminho. E foi a única. Foi a única. E ali saiu o nosso alvará de funcionamento. Quando saiu o alvará de funcionamento, nós alugamos um cômodo exatamente do tamanho desse estúdio. Eu falei, olha, nós vamos colocar um colchão inflável. Dorme eu, meu esposo, meus 2 filhos, que é por um tempo a gente mora nesse cômodo, vai se virando até a gente conseguir juntar dinheiro e voltar para Taubaté. Tinha um tempo que eu sabia que não era fácil trabalhar em praia, então eu tinha um tempo para ficar ali. Então, quando nós alugamos esse local, eu peguei o alvará de funcionamento, nós fomos para Taubaté, para Roseira, para poder pegar as coisas e voltar para Ubatuba, que eu ia começar a trabalhar na sexta-feira. Nesse tempo, nós tínhamos comprado um Gol a gás, desses Gol quadradinho na época, com o dinheiro do pirulito. Então nós fomos, quando nós estávamos chegando em Roseira, veio uma chuva, uma enchente. Foi a conta de eu tirar a Renata e o Renato tirar o Caio do carro, e a enchente levou o nosso carro. Nossa, e foi uma loucura essas coisas que você vê em TV. E eu falo assim, a gente precisa entender que quando a gente está próximo de alcançar uma bênção, vai sempre acontecer coisas para tentar atrasar, para tentar tirar você do foco, para fazer com que você não vá, para atrasar a sua bênção. E até murmurar, ou então reclamar contra Deus. Te tirar totalmente do propósito. E aí eu lembro que meu marido arrumou uma carona para levar eu com as crianças para casa, ele ficou ali resolvendo a questão do carro. Quando eu cheguei em casa, pus a Renata para dormir, que era bebê, o Caio chorava muito, e a minha Bíblia estava aberta, estava próximo ali, eu abri a Bíblia, Salmo 128, do trabalho de tuas mãos comerás e dele prosperará. Eu lembro que eu olhei para o meu filho, chorando, e falei, esse filho não chora.
é o último bem material que a gente tinha. Deus permitiu que a gente levasse. Um dia nós vamos andar de Land Rover, eu não sabia o que era. Eu já tinha ouvido falar, né, que para mim era um carro bonito, famoso, mas eu não sabia o que era, eu nunca tinha visto. E o seu filho já tinha o quê? 8, 9 anos? 8, 9 anos. Então ele tinha entendimento, que é um carro e tudo, E anos depois, muitos anos, né, quando eu digo muitos, 15 anos depois, 10 anos para frente, eu lembro que quando nós compramos a nossa primeira Land Rover, e ele a gente escutou um barulho tarde da noite na porta. E a gente falou, nossa, o que está acontecendo? O Caio está lá embaixo. A gente correu para ver. Quando a gente chegou, ele estava debruçado no carro chorando. Filho, o que você está chorando? Mamãe, eu estou lembrando de quando a gente levou nosso carro e você falou que um dia nós íamos andar de Land Rover. Nossa, me lembrou. Você está entendendo? Então eu falo assim, no momento que você está aflita, no meio de uma tragédia, quais são as palavras que saem da sua boca? O que você tem declarado nesse tempo? Para quem tem se voltado. Para quem né? você tem se voltado. Eu lembro que eu liguei para o meu sogro, porque eu também não tinha tempo. E falei, meu sogro tinha um ninho. Falei, você pode me emprestar por uma semana? Eu só preciso ir começar a trabalhar na sexta. Depois a gente vê o que a gente vai fazer. Porque eu precisava do carro para ir para a praia, atender o pessoal em domicílio. Ele falou, pode ir. Ele emprestou, depois a gente ainda comprou esse carrinho dele. Eu lembro que quando tudo tirou do carro, tudo perdido, inclusive o carro que foi pro ferro velho, tudo molhado. E meu alvará no chão do carro seco. Uau. Nossa. Seco era o que eu precisava para trabalhar. A Só única alvará. coisa seco. E ali nós fomos e acordávamos às 5 da manhã. Eu ia pra praia, ficava o dia todo na praia fazendo massagem. Chegava em casa, 2 paredes de roupa que mineiro fala, né? Lavava, torcia, punha um ventilador para secar, punha a roupa limpa. Ia atender o pessoal de domicílio. Daí voltava ali todos os dias, de domingo a domingo. Das 5 da manhã à meia-noite. Até juntar dinheiro e voltar a morar em Taubaté. Aí quando nós voltamos a morar em Taubaté, né, alugamos uma casa e ali começa a jornada. E Deus falando muito no meu coração. Então eu comecei a atender de graça na rede pública. As pessoas, faz fly, faz outdoor, faz isso, não vou fazer nada. As pessoas não sabem quem sou eu, né? Primeiro as pessoas precisam se relacionar e entender quem eu sou. Não tem dinheiro para investir em marketing. Imagina que a pessoa vai passar e atender em domicílio. No outdoor e fala assim, nossa, quem que é aquela mulher faz massagem? Vou colocar dentro da minha casa? Quem que você vai colocar dentro da sua casa? Para colocar alguém dentro da sua casa é relacionamento. Eu precisava primeiro criar relacionamento e confiança. Então eu comecei a atender as escolas, aí as professoras, atendia todo mundo, passava o dia todo ali, atendia todo mundo. As pessoas que gostavam do serviço me contratavam, eu ia em domicílio e atendia. E ali começou. Foi um tempo de muito aprendizado, muitas curas. São mulheres estéreis, a gente orava, engravidava. Muitas famílias, casamentos destruídos, a gente orava, relacionamento. E depois que esse ministério nos lares, ele foi concluído, o Senhor me deu uma sala novamente. Essa sala eu comecei a atender e ministrar cursos, ser chamada para ministrar muitos cursos no Vale do Paraíba, sul de Minas. E aí mudei, virou uma escola. Essa escola foi passando-se os anos, comecei a prestar consultorias para salões de belezas e franquias. Então eu treinava as equipes para estabelecimento de franquia e salões de beleza. Até que chegou um momento que eu falei, olha, o mais difícil de uma franquia é o know-how e o suporte. Falei pro meu esposo, nós estamos, né, engordando o boi do vizinho, vamos abrir a nossa. Ele falou, pelo amor de Deus, tudo nós passamos na vida. Lucia, você é doida. Olha o que Deus fez. Agora a gente tá tudo bem. Daí eu fui orar. Paga mais dívidas toda. Não faz isso. Aí eu fui orar, falei, Jesus, esse homem não vai mais me aguentar? Se der errado, né, eu vou arrumar um divórcio. Eu não posso errar mais? E aí me dá uma palavra, e Deus me deu o texto de Gênesis 15:5. Né, naquela conversa entre Ló e Abraão, que ele leva Abraão para fora da tenda e fala, Abraão, olha para o céu e quantas estrelas você é que pode contar, essa será a sua descendência. Então ali eu tive certeza, né, que o Senhor ele ia fazer essa parceria, não ia só ocupar o Brasil, como ia atravessar as fronteiras. E ali nós confiamos, nós somos a primeira marca no Brasil no segmento de quiosque sobrancelha, nos tornamos a maior rede no mundo do nosso segmento. 3 continentes e 5 países. Uau, que coisa mais linda. Que Deus faz, né? Enquanto você contava, né, eu até anotei aqui, me segurou muito você contar sobre o seu filho, quando a enchente levou o carro. Quando nós estamos na situação de angústia, com as coisas ruins acontecendo ao nosso redor, você falou muito bem, nós temos que ter cuidado com o que nós falamos, porque nós estamos ensinando pessoas ao nosso redor que são os futuros crentes, né, futuros cristãos. Nova geração. Que é o filho dela, mas no caso podia ter um vizinho, podia ter Claro. uma colega, podia ter um amigo, podia ter pessoas que já são adultas e que também vão aprender através do seu comportamento. Mas quando você falou, nós vamos ter um Land Rover, você plantou fé nele.
Implantou uma fé tão forte que depois de 15 anos, foi tão forte que, assim, imprimiu. A memória dele estava impressa sobre isso, que ele conseguiu trazer isso à tona e lembrar disso como uma realidade, como se fosse ontem, né? Então, que fica aqui para as pessoas que estão nos escutando, que um grande, não vou nem falar dica, mas é um princípio que ela usou na vida dela, é a questão de, na hora do aperto, na hora do negócio, da pressão, quem eu estou chamando? Quem eu estou clamando, né? Na mão de quem eu estou segurando? Porque se eu estou com a mão de Deus na minha mão, eu não vou falar palavras que são torpes e nem que vão tirar o outro do caminho. E você fez assim, com uma natureza tão linda, né? Você não fala em negócio, em empresa, ministério. Toda vez tu coloca a palavra ministério. Que é a empresa é um ministério. Porque é onde a gente cuida, a gente ampara. Hoje muitas famílias, né? Não é a minha. Não mudou a nossa vida, Sobrancelhas, né? Ela tem mudado centenas de franqueados, a de milhares de pessoas, de clientes que são atingidos, que são tocados. É aquilo que eu falei no início, a mão ela tem poder de cura, né? O toque. Então, quando a gente toca na face de alguém, é o momento que as meninas têm para declarar o amor de Deus, para essa cliente sentir a diferença. Então, deixa eu só entender. Eu tenho duas perguntas para fazer para você agora sobre o Ministério do Negócio. Hoje, a sua família, o seu marido está junto com você. Tá, todos. Ele não tem mais, nem teria para ter. Não, quando nós inauguramos a nossa primeira franqueada, ele pediu baixa do estado e veio para a gente trabalhar junto. E aí vocês têm uma empresa familiar. E isso, para mim, brilha meus olhos. Porque eu tenho certeza, como você falou no início, o lar é um ministério e a empresa é a extensão desse ministério. Eu acredito que empresas são campos missionários. Exato. Porque na sua casa, você vai fazer o quê? Você tem que passar a mensagem de Deus para os pequenos. É uma ordem, uma ordenança, ensinar o teu filho no caminho do Senhor. Mas quando eu chego com o meu funcionário, não é meu filho. Mas de alguma forma eu sou responsável por ele. Então, essa responsabilidade que está sobre você deve ser transmitida para o outro, não só na função técnica que tem que aprender, as habilidades que são necessárias. Isso é de praxe, né? Isso é o comum, né? Mas o extraordinário é você também trazer para eles esse entendimento de quem é o Senhor, de como que funciona esse seu mundo. Queria que você contasse um pouquinho para a gente como que funciona esse seu mundo. Para mim é muito natural, é aquilo que eu falo, quando a gente teve esse entendimento, começa no meu franqueado quando ele vai entrar. Então a primeira coisa é ele entender, né? Você sabe que nós somos uma empresa cristã, qual nós fomos escolhidos pelo Senhor para estar à frente dessa empresa. Vai ter épocas, vai ter campanhas sazonais que o mundo inteiro vai estar fazendo, vai ter muitas coisas de datas que nós não vamos participar, que nós não vamos celebrar, tá tudo bem para você dessa forma, você entende? Nós temos uma cultura antes das nossas convenções, nós abrimos com uma oração, os nossos eventos, os nossos cuidados, então são muito conscientes. O nosso intuito, o nosso objetivo, né, é estar, é crescer. Por que a gente quer crescer? Por que a gente quer estar em países? É para que pessoas sejam alcançadas, né, que o evangelho seja levado através do nosso negócio. O nosso maior sonho é estar em lugares onde a palavra de Deus ela é proibida, aonde uma Bíblia não pode entrar. Então, nós queremos ser a Bíblia dessas pessoas que não pode acessar através de um livro, mas que através dos nossos colaboradores, dos nossos franqueados, essas pessoas sintam o amor de Deus, né? Eu quero ser aquele livro de Esther, né? Que você vê o tempo todo a mão de Deus, Deus agindo, e em nenhum momento a palavra Deus é mencionada. Então, quando a gente estiver nesses lugares é a carta onde... viva do Evangelho. Você passa, isso aí tem Deus no coração. Deus está presente. Quando a gente estiver nesses lugares onde a palavra de Deus não pode ser citada, a Bíblia não pode ser carregada. Você evangeliza sem falar. Sem falar. A palavra de Deus não puder ser... a palavra Deus não puder sair da boca delas, que é através do toque e através das sobrancelhas elas olham e vejam o Evangelho. Nossa, mas isso é muito... Daqui a pouco eu vou chorar, né? Daqui a pouco é agora. Eu sou assim, tá? Isabel, assim, eu sou uma pessoa que quando traz o Espírito Santo com uma revelação do propósito tão profundo, e que, porque eu digo assim, profundo no sentido de que é a extensão de Deus, na profundidade e também no comprimento, onde você vai alcançar. Então, esse é o seu, só fala dizer quem vocês são, isso é extraordinário, porque se a gente tem isso em cada empresário, Jesus volta. Rapidinho, porque todo mundo vai ficar evangelizado, todo mundo vai chegar a conhecer a palavra de uma forma como não conhece. Exato. Mas coisas, às vezes, as pessoas, eu trabalhando como coach, né, na Febracis, eu trabalho como coach executivo. Eu entendo muitos empresários. E a maioria
gente passa maquiagem, chega na sua hora maquiagem, arte. A Arte, maioria vem até mim e vem trazer, porque para melhorar a performance, para trazer um novo tempo para a empresa deles. Mas quando a gente vai pegar nesse empresário, ele está ferido. Ele está fraturado emocionalmente, que vem da infância. Essa fratura veio da infância, dos aprendizados. Porque não tiveram pessoas que ensinaram para ele esse amor verdadeiro. E quando fala do Senhor, traz um Senhor pesado, um Senhor punitivo, um Deus que pune. Um Deus que, ou você faz, ou então medo, você vai pro inferno, não tá agradando a Deus. Então, assim, o Deus que é apresentado para as pessoas que não tem esse Deus no coração, é o Deus da religião. E não é o nosso Deus. Não é o Deus da religião. E isso impacta muitos e muitos empresários. Mas muitos. Assim, quando eu digo impacto, no sentido de segurá-los, travar. Fica travado. E todo o processo de coaching que eu faço é incrível. Eu vou trabalhar a mente das pessoas com ferramentas, né? Desculpa, ele tá ardendo no meu olho. Comecei a chorar e misturou tudo. Mas o impacto é o seguinte, eu vou trabalhar com ferramentas de neurociência para trabalhar a mente, eu não vou trabalhar o espírito. Mas eu creio que sempre acontece assim. Eu sempre vejo que Deus me usa para tirar as pedras do cérebro da pessoa. Aquela parábola que tem do semeador. Então, eu sou a pessoa que tira a pedra. Eu não. O processo de coach tira a pedra da mente das pessoas. E agora a palavra entra. E todos saem numa conversão tão grande que o negócio avança. Ai, perdão, eu chorei, vou chorar mesmo. Porque isso mexe muito comigo. Esse cuidado, eu falo, a gente precisa entender. Isso mexe muito comigo. Que as pessoas têm muita dificuldade, muitas vezes, de aprender com Deus. Eu falo, se você tem dificuldade de aprender com Deus, é igual filho, tem filho que tem dificuldade de aprender com o pai, né? Vai quebrar a cara na rua para depois ouvir, para depois aprender. Se você tem dificuldade de aprender com Deus, aprende com o diabo, então. Porque ele é extremamente estratégico. Você precisa entender que ele tem estratégia e foco para tudo. O plano de Deus, ele nunca mudou. O propósito de Deus é a salvação da humanidade, e dele é a destruição. Então, e ele tem tempo. Então, você precisa entender que quando ele está ali, e você começa a perceber chato, a sua... Né? O tempo todo ele está ao teu redor. Sim. O tempo todo ele está te... O tempo todo. E quando você está ali dentro da sua casa, e de repente você começa a ver briga do nada, o casal se afastando, intimidade sendo quebrada, você está entendendo que você muitas vezes você nem entende o que está acontecendo, ele não está investindo só ali no seu casamento em si, em destruir você. Ele está investindo no seu filho lá na frente. Se você tem um filho pequeno, você vai ver que você vai pegar a crise ali do casal, muitos casais ali do filho de 1 aos 4 anos, 3 anos de idade, que é aquela idade que a criança está muito pequena, depende muito da mãe, necessidade, cansaço, físico, emocional, psicológico, está tudo abalado. Você vê que muitos casamentos se ruem ali. Então, eu falo, ali o investimento de Satanás não é só o foco de destruir seu casamento, porque você já está velho, você já está formado, você já está com uma opinião formada. Mas é dessa criança que daqui 15, 20 anos, ela vai ter traumas lá de trás, de olhar e falar assim, eu não quero casar. E vai passar pros filhos. O casamento do meu pai com a minha mãe era um inferno. Eu não quero essa vida para mim. São feridas que ele sabe que lá na frente, famílias vão ser impedidas de ser construídas através da sua atitude hoje. Então, entenda que é um investimento do diabo a longo prazo. Quebra isso. Quando você fala de famílias, você empreendeu com uma família, né? Do seu lado, com o filho, com o marido. Como é que você equilibrava tudo isso? Sem deixar Deus de fora, sem deixar sua família. Como é que você equilibrava isso? Não, no início foi muito difícil, né? Depois que eu entendi, chegou um momento da minha vida, eu precisei perder tudo. Até eu entender que Deus tinha que ser o suficiente para tudo, eu tinha que ser completa. Deus tinha que ser o suficiente na minha vida, para que a minha família fosse restaurada, para que meus negócios prosperassem. Aí aquele versículo assim, onde está o seu tesouro, aí está seu coração. Então, quando o seu tesouro está em Deus, nas coisas de Deus, quando o seu tesouro está no reino, quando a sua vontade de empreender e crescer é para o reino, sabe, é para que um movimento aconteça, para que vidas sejam salvas, para que o evangelho seja levado, automaticamente o Senhor vai te mandar propostas, o Senhor vai fazer com que o seu negócio prospere, a sua família vai prosperar, porque é automático, porque o que você está plantando, você vai poder entender. Eu falo que empreendedorismo é igual a Cristo, ele liberta as pessoas. Quando você conhece a Cristo verdadeiramente, você se liberta da religião, você começa a entender que não é sobre nós, é sobre o outro, que o amor de Deus, ele supera a religião. É amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Esse amor de Deus é um amor ágape, não tem a ver com a sua religião, ele te ama independente da sua religião.
O empreendedorismo, quando você entende que ele é uma ferramenta poderosa para você alcançar nações, para falar de Jesus, para transformar a vida da sua família, para te tirar da beira do rio, para te dar assim, um conforto de uma situação boa, de uma vida melhor, você se liberta do dinheiro. E você começa a entender tudo e tudo. Então, automaticamente vai chegar um momento que você vai ser recompensado e o dinheiro vai vir. Através do seu trabalho, porque são frutos. São frutos. A chuva, ela vai cair para todos. A terra, ela entrega para todos. Entrega para todos. Agora, como cada um Vai administra a terra, colher, né? sabe? Planta no tempo certo e no momento certo e aproveita dessa chuva que vai dar a diferença da colheita. Não é todos que vão colher. Não é todos que vão colher. Mesmo alguns plantando. Mesmo e plantando, não vão colher. Por quê? Porque perde a mão do cuidado. Erra na semente. Se afasta totalmente de Deus. Erra na semente. Erra na semente. Erra na semente. Isso é muito forte, meu Deus. Erra Olha, eu fico sempre mexida, mas eu nunca fiquei tão mexida como eu tô nesse podcast, tá? Erra na semente. Porque o que você tem trazido aqui é algo que nós já... Há quantos anos atrás? O do Pão Nosso, amor, quanto tempo tem? Tem uns 6, 7. Foi na pandemia. Na pandemia eu tive... 2019. 2019, antes da pandemia. Eu tive um surto. Que eu disse que eu não queria mais trabalhar, não queria mais nada. Eu não queria mais nada. Me deu um negócio, não quero mais nada, não quero fazer mais nada. O que eu faço não tá certo. E aí eu fui num supermercado e Deus me deu uma visão assim. Sabe qual é aquela visão que abre o mundo na sua frente? Eu entendi, ele me trouxe uma visão de um modelo de negócio, não era de um negócio. Foi lá no... A gente acabou de chegar dos Estados Unidos. Não, da Europa. E foi um modelo de negócio que eles disseram pra mim o seguinte, olha, a gente tinha entrado na Avenida Paulista e eu entrei na Avenida Paulista e eu vi o inferno, eu consegui ver o inferno. Eu enxerguei o inferno claramente. Muito mendigo ali na... Muito mendigo, muitas pessoas necessitadas que não precisavam estar ali. Cheguei de uma mulher, ela não tinha as pernas, as 2 pernas, tinha uma criança com ela, e eu enxerguei, Deus, eu ouvi audível. Ela não precisa estar aqui. Se ela contasse comigo, eu protegeria, eu alimentaria ela. Ela não precisaria estar aqui. Então aquilo foi uma coisa assim, me pegou tão forte. Eu falei, Deus, mas o que eu posso fazer? Ele falou assim, você não vai trabalhar aqui. Você não vai trabalhar no depois. O seu é do antes, eu te quero pro antes. E ele me deu todo um projeto inteiro. Que nós colocamos no nome de Pão Nosso. Que é dentro das empresas, trazer esse ensinamento. A minha palavra vai dentro da empresa. Você não vai para uma igreja, você não vai ser... pastorear, você vai levar treinamento. Eu já conhecia a inteligência emocional na época. Eu era recém-convertida, que eu digo assim, não recém-convertida, mas assim, recém-conhecida da palavra. Porque eu tive a conversão em 2004, mas o entendimento da palavra que eu tive mesmo foi em 2018. De fome de palavra, de estudar princípios, de tirar a religião e colocar Deus. Colocar Deus no centro. E ele me trouxe, olha, o que você vai fazer, o que vocês vão fazer agora é treinar dentro de cada empresa todos os dias a minha palavra sem ler a Bíblia. Por isso que ele não tem Bíblia. Então, como eu já entendi de inteligência emocional, eu falei, então vai ver que eu vou fazer coach com as pessoas, eu pensava, né? Eu ia criando modelos. E aí vinha em sonho, não é coach. O coach faz parte, você vai usar como você sempre usou, para tirar as pedras. E aí você entrega a minha semente. Mas o principal não era aquela pessoa que estava ali. É aquela pessoa que ia levar para casa. Então ele me mostrava assim como se fosse um contágio. Ele chegava na empresa, era contagiado, e chegava em casa, ele derramava aquele contágio do que ele aprendeu. E aí as famílias não chegariam na rua. Isso foi tão forte, mas foi tão forte com a gente, que nós saímos assim, para Porto Velho todo, buscando dinheiro, financiamento, para fazer uma empresa, só para colocar esse tipo de negócio. Nós não conseguimos. E aí uma amiga falou assim, Abel, quando Deus dá, Ele dá o dinheiro, para de procurar. Ele vai dar o dinheiro para você, você não tem que fazer o dinheiro. Se Ele te deu esse sonho, o dinheiro vai chegar. Falei, bom, então não é nosso dinheiro, nós não temos, o banco não emprestou, então deve ser pessoas. E eu comecei, fiz um plano, chamei umas pessoas da minha casa, mostrei e falei assim, então, vocês querem investir? Mas eu não tinha produto. Eu só tinha assim, um modelo do negócio. Que produto que vai ser? Qualquer produto serve, porque a gente quer treinar pessoas. Eu não consegui, para mim, não me segurei em produto, não me segurei em serviço. E vai. Mas também não deu, porque talvez não fossem as pessoas certas, ali no momento certo. Ali também esse projeto não andou ali. E a nossa vida começou a você não é a única, porque aqui a sobrancelhas... E quando você me conta isso agora, a minha emoção tá tão forte, porque o que Deus me mostrou, Ele deu a você. Então isso ficou muito, assim, até agora eu tô conseguindo me controlar,
Tô fazendo força pra me controlar aqui. Quer dar uma paradinha? Não, queria contar isso. Eu tô sentindo calor até, porque eu queria contar que o que Deus me mostrou que é o certo numa empresa é o que você faz. Funciona, tá funcionando. E isso no meu coração me deu assim uma... Aqueceu. Aqueceu porque você está vendo, minha filha? É isso. Então não precisa ser na minha mão, é na mão dos filhos deles. O dia que talvez nosso podcast torne-se isso, nossa marca torne-se assim, talvez não, vai tornar-se assim, mas o que ele me mostrou agora com você aqui é que, tá vendo, minha filha? Os meus filhos eu entrego o que é meu. Então eu estou muito, muito feliz de ter escutado você contar essa história. Você sabe demais que mesmo. você falando isso, a gente vai lembrando, né? Eu lembro que um dia estava numa situação bem difícil, eu comecei a orar. Falei assim, me manda clientes, eu preciso de clientes. E aí Deus trouxe no meu coração, ele falou assim, filha, deixa eu te falar uma coisa, nunca mais ore por clientes. Eu não quero que você ore pedindo clientes para mim. Nós somos uma trindade, corpo, alma e espírito. O nosso corpo, quando a gente morrer, a terra vai comer. O espírito, rapidamente, eu vou tomar. A única coisa a qual a gente pode dar destino é a nossa alma. A sua alma é a única coisa que você pode dar destino para onde ela vai. Ore por almas. Uau. Eu vou colocar pessoas na sua frente, a qual é a sua responsabilidade dar destino a essas almas. Uma vez que você começar a dar destino a minhas almas, nunca mais vai te faltar cliente. E desde aí, então, eu mudei a minha oração. Ore por E almas. hoje já foram mais de 15 milhões de almas que passaram pelas sobrancelhas. Uau, olha isso, amor, que 15 coisa forte. Milhões de clientes. Isso que ela está dizendo São são clientes da ponta do serviço. Exatamente. Sem contar as pessoas que De estão almas. prestando o serviço, né? Exatamente. Sem contar Então as essas pessoas falam assim, eu não entendo como que entra ano e sai ano, pandemia, vocês superaram tudo isso, o tempo todo ali, entrando franqueados novos, vocês trabalhando e clientes aumentando, qual que é o segredo? O segredo é que nós oramos por almas, nós somos sedentos por almas, e o Senhor tem mandado pessoas cansadas, aflitas, que sentam numa cadeira buscando por uma sobrancelha, nunca teve a ver com beleza. E a segunda vez que a gente ouve isso, né? O outro convidado também falou a mesma coisa, que ele, quando ele amanhece, ele ora por ele, pelos funcionários, pelos clientes dele. Todos os dias, para que o Senhor possa Isso é incrível. estar acrescentando na vida deles, e eu louvo a Deus porque pelas escolhas, né? Deles nos escolherem, porque primeiro Deus nos escolheu para que a gente abrisse esse negócio. Depois os nossos franqueados escolheu o nosso negócio para fazer parte da vida deles. E os nossos clientes escolhem a gente para nos abençoar com o dinheiro deles. Porque esse negócio que você abriu não é um negócio que é comum. Para assim, eu vou abrir aqui uma loja que vende chocolate. Isso é muito comum. Mas você ter um quiosque, e eu já vi até loja sua. Sim, eu falo que eu já vi loja sua em shopping, né? Loja. E eu falei, eu sei o custo de um shopping. Nós tivemos uma loja em shopping, eu sei o custo de um shopping. E eu passei e falei, meu Deus, como sustenta? Porque eu também sei o preço de um serviço de sobrancelha, que não é um preço de você fazer uma luz no cabelo, por exemplo, que tem um ticket mais alto. O ticket não é tão alto para sustentar. Eu olhei, como que se sustenta esse negócio? Sabe que eu fiquei perguntando. Mas eu olhei assim, no Brasil todo, não tem marcas diferentes. Eu pode até ser que tenha, mas eu só vi da sua marca. Maravilhoso. Eu só vi sobrancelhas, eu não vi outra marca que faça, a não ser dentro de um salão, do shopping, alguma coisa assim, mas específica assim eu não vi. E eu comecei a me questionar. Eu gosto muito de saber de bastidor de negócio, eu tenho essa curiosidade, né? E eu comecei a pensar, como é que faz? Eu comecei a fazer conta na minha cabeça, quantos clientes por dia, cheguei a contar cadeiras. Você sabe que essa sua dúvida foi algo que o diabo usou para querer me impedir de ir para o mercado. Quando nós fomos alugar o primeiro ponto, olha que interessante que você está falando, que eu não estava nem lembrando. O nosso primeiro ponto ia ser numa rua do centro, que inclusive hoje tem loja nossa, da cidade, não era no shopping ainda. E ali nós escolhemos o ponto e mandamos toda a documentação, fiador, tudo que precisava, e o cara não me entregava a chave do ponto. E aí um dia meu esposo foi lá e falou, mas o que está acontecendo? A minha esposa já mandou toda a documentação, nós mandamos um fiador que ganha 3 vezes mais que o ponto, e até agora não liberou a chave. E aí o corretor sem graça falou pro meu marido, falou assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, o proprietário esteve aqui. Eu tô com dó de falar. Ah, meu Deus. Mas ele disse que ele não vai alugar o ponto para sua esposa, porque ele não acredita que ela vai conseguir pagar o aluguel de R$3.000 fazendo sobrancelha, que sobrancelha é muito barato. E aí meu esposo, tadinho, chegou e falou assim, amor,
será que não é um sinal de Deus? Nem o proprietário, ele quer alugar o ponto pra gente. E eu lembro que rapidamente eu olhei pra ele e falei assim, de Satanás? Isso é um sinal de Satanás? Uau, meu Deus. Porque se Deus deu uma palavra que nós Deus vamos deu a atravessar visão. fronteiras, E jogar uma barreira como dessa que o é cara coisa vai do- falar isso? Não, é porque não é pra ser ali. É. E eu lembro que eu saí dali, fui buscar ponto. E eu saí desse aluguel, dessa recusa de 3 mil, fui para um aluguel de 7 mil no shopping. Nós somos a primeira marca a enfrentar um shopping dentro do meu segmento. E é algo assim sobrenatural que Deus fez. Porque eu falo assim, nós não inventamos sobrancelha, mas a gente trouxe para o mercado de uma forma Olha. diferente que já existia. É. Tanto no modelo de negócio quanto de serviço. E o serviço sobrancelhas, aquilo que a gente fala, é uma área tão pequenininha que as pessoas desmerecem tanto. Mas como a nossa visão era chegar, estar em lugares, em países proibidos com o evangelho, se você for para esses países escondidos, nas Arábias, nesses países que estão lá, onde as mulheres estão todas cobertas, a sobrancelha está de fora. Até aquelas túnicas que tá toda coberta, 100%, você bota tem a uma boca, tela. aqui tá, Tem uma Nossa, tela. Que visão. Às vezes, Eu nunca tinha quando ela não está imaginado aberta, isso. ela tem uma tela e a sobrancelha aparece. A única coisa que ela pode... E você tá É a nesses única países coisa. hoje, vocês estão? Ainda não, mas Vai nós chegar, vamos, oramos para isso. É ali que ali é o nosso Ali é o foco. foco. Então, é a porta de entrada, porque quando você entra, nós temos toda a parte de embelezamento do olhar e da face, nós temos cílios, nós temos tratamento para Sim. pele, nós temos uma linha completa de produto, nós temos vários serviços de tratamento para as sobrancelhas no conjunto, onde a gente começa Pro no rosto ticket também, médio né? de R$50 e a gente vai até R$6.000. É, eu entrei numa loja. Olha só como é que Deus é bom, né? Você pediu uma coisa, Ele te entregou uma coisa bem melhor. De 3 para 7 mil. Porque lá você ia crescer. Meu marido, você pensa, né? Porque, Aham. ele é muito empreendedor, né? Ele tem muito mais fé que eu. Eu falo, sem sombra de dúvida, a fé do meu marido é muito maior, porque Deus fala comigo, ele acredita. Deus dá a visão. Eu tenho a Mas lá em certeza casa que Deus nem está falando acontecia. comigo. Eu tenho certeza, porque Deus está falando comigo. Ele tem que acreditar que Deus está falando. Tem Então que você ter muita pensa. fé. Ele é a mais fé forte. dele tem que ser maior. Tem que ser maior, Tem que gente. ser mais forte. Gente, é muito lindo você trazer isso assim, porque Deus te deu estratégia, te deu modelo de negócio e te deu coragem pra você também. Porque você podia ter tudo isso aí e numa hora falar, não, mas peraí, ninguém fez ainda, desse jeito não tem. Como é que eu vou ser primeiro? Como é que eu vou validar isso aqui pra dar certo? Também todas as obstáculos que podiam não fazer você atravessar essas fronteiras. Dentre todos eles, qual que você considera que foi o mais desafiador pra você cruzar? Dentro de todos os países que você Todos os fala. obstáculos que você já teve. Olha, eu acho que de todos os desafios, eu acho que a maior crise, assim, o mais difícil para mim foi entender a vontade de Deus e dar o passo de sair da beira do rio. Porque recomeçar é muito mais difícil que começar. Porque quando você começa, você está cheio de energia, cheio de vontade, cheio de planos. Então, é uma fé renovada, né? É um novo convertido, que você está ali. Então, você vai. De repente, quando você quebra tudo, você perde tudo, você tem que lidar com orgulho, você tem que reconquistar um mercado Cheio de onde ninguém mais frustrações. acredita em você, onde você tem toda uma comunidade em Ninguém, volta inclusive, dizendo que não deu você, certo. né? Exatamente. Você vai tentar de novo, onde você está frustrada, onde você está cansada, onde você não tem mais recursos e você sabe que você tem que aprender a fazer dinheiro. E se É, você, fazer se dinheiro, é isso você dá mesmo. muito É o mais ouvido difícil. ao ambiente, você fica para trás mesmo. Você tem fica que pra ter esse trás. rodeio seletivo, eu sempre Então, eu falo. acho que foi o maior romper, foi ali quando eu vi que eu conseguia sair daquele buraco, tirar minha família daquela situação qual eu tinha colocado e começar a fazer dinheiro de novo. Por mais que fosse pouquinho ali, sabe, daqueles R$40 que meu pai me deu, e eu pirulitos, né? começasse a reinvestir ele, então, dentro do pouquinho que a gente conseguia, eu acho que esse foi o maior desafio de todos os tempos ali, porque ali eu tive que entender, né, a reativar a minha fé, né, mudar as minhas crenças. Então foi um romper em muitas áreas. Ali foi Entender então que uma- não era um negócio, uma né? grande Era um fronteira. ministério. não, é emocional, Eram profissional, almas, espiritual. Ali eu tive que Não entender era somente qual era a negócio. vontade de Deus, entender que eu não tinha um propósito, né, que o propósito era dele, entendeu? Nossa, então foi assim, a fronteira mais, que eu diria assim, a mais densa que você precisou atravessar foi nesse momento. Foi nesse momento. Uau, que coisa linda. E que conselho você daria para Luzia lá de trás? Qual seria o conselho que ela receberia Aquela de da você beira do hoje? rio? A Luzia da Não, beira do rio? aquela que você Desde lá o começo. atrás. Obedeça antes, né? Meu Eu falo- Deus, é a segunda pessoa que fala isso. Eu falo assim que a obediência ela é a única forma de acelerar o Obediência. processo.
né? Porque o processo ele existe, não tem como. A única forma de acelerar o processo é obedecendo. A obediência é a chave para acelerar o processo. Então, se eu tivesse obedecido a Deus antes, ouvido mais, sabe, com os ouvidos mais sensíveis para a voz do Espírito Santo, tapado para as coisas que o mundo estava dizendo, eu já tinha avançado muito antes. Eu não teria sofrido tanto, eu não teria feito outras pessoas sofrerem tanto, porque o sofrimento não é nosso, né? Ele é compartilhado. Tá? Como a bênção ela é compartilhada, o sofrimento também é compartilhado. Então, quando você tem o ouvido sensível para a voz do Espírito, você caminha na obediência, a chance de dar errado é muito menor. Como é que você pode ensinar nossos né, visionários, ouvintes, né, telespectadores, a terem os ouvidos sensíveis? O que você fazia? Qual era a prática que você tinha para sensibilizar seus ouvidos, para poder ouvir Deus? É realmente ter uma vida de oração, sabe, de disciplina sozinha. A gente tem o hábito de consultar todo mundo antes de consultar Deus. Verdade. Né? Eu falo que se Eva tivesse consultado a Deus antes de consultar Adão, ela não teria feito a merda que ela fez. Você tá entendendo? Então, muitas vezes a gente acha que a primeira consulta tem que ser... O meu marido, ele é sempre a minha segunda consulta. Olha, né? Tanto é que quando eu fui para ele, falei assim, quando eu vi ele assustado, nossa, mas a gente vai arriscar de novo. Eu fui orar. Falei, Deus, e agora? Eu não posso errar mais. Então, quando Deus deu uma promessa, eu voltei e falei assim, amor, Deus falou comigo, olha, ele deu o texto de Gênesis 15:5, a fala dele foi, amor, o que você quer ouvir? Você quer saber se eu vou te apoiar? E se Deus falou, tamo junto. E aí, né, na segunda parte, e se der errado de novo? Não, se Deus falou, tamo junto. Então, ele reafirma a minha fé. Então, quando eu consulto a Deus antes de eu consultar o meu mentor, que eu acredito que eu confio tanto, que eu aposto tanto, eu não estou falando que isso é errado, porque, né, para a glória de Deus, dou muitas mentorias. Quando eu consulto o meu pastor, quando eu consulto o meu marido, quando eu tenho opiniões diversas, que as pessoas, elas podem estar no momento dela ali de atribulação, não estar com uma vida tão de intimidade com Deus, elas não estão dentro da visão que Deus te deu, dentro do mesmo âmbito de espírito, de uma revelação que Deus quer trazer para você primeiro. Né? Porque primeiro ele revela-se a nós. Então, quando eu busco em oração, no jejum, e onde eu vou para a palavra, falo, Senhor, e nessa situação, o que eu faço? E aí eu medito na palavra, eu tenho um tempo de oração, eu leio uma passagem da Bíblia, eu leio um livro, algo que vai me trazer um ensinamento, eu vou ter paz de espírito. Eu vou saber que aquela voz que eu estou ouvindo, que aquele sentimento, eu estou em paz. É a paz que excede todo entendimento. É quando eu saio, eu vou tomar uma decisão em paz. Isso é bom. Entendeu? Isso é ouvir a voz de Deus. É saber que em todas as circunstâncias, por mais difícil que seja, existe uma paz. Tá difícil, não tem dinheiro, tem desafios, mas Deus falou, existe uma paz onde eu preciso concluir o processo. Eu preciso esperar o tempo certo para colher desse fruto. Eu já plantei a semente, então eu preciso continuar fazendo a minha parte, continuar tirando as ervas daninhas, continuar adubando, continuar regando e preparando para que no tempo certo, porque o fruto, se eu colho antes, eu perco. Se eu passo, eu perco. Existe um momento certo de colher esse fruto. Antes está verde, não tem todos os nutrientes ainda. Exatamente. É fruto verde. O passado, né? Quando você traz isso, então você está dizendo que o que você faria, o que você não fez tanto no obedecer, seria ter mais tempo com Deus, ter mais tempo de leitura, ter mais tempo de oração, ter mais tempo de ouvir a palavra, de perguntar a Deus, eu faço, eu não faço. Me conheceria um pouco mais também, tipo assim, o que de fato eu preciso? Né? Porque ao longo da vida a gente vai entendendo o quanta coisa a gente faz que é urgente, que não é prioridade, o quanto a gente se doa pelas necessidades bobas dentro das nossas prioridades que vão ficando de lado, né? Aprender realmente a separar o que é prioridade das demais coisas. Isso também é importante, separar o que é prioridade de urgência, porque às vezes eu sempre digo assim, se algo é urgente, é porque ele era um importante que não foi cuidado. Então ele vai e torna-se uma urgência. Mas às vezes eu estou com atividades que é uma urgência que não é minha, que eu coloquei algo que não precisava ser tão urgente assim. E o que é prioridade vai ficando. Eu falo isso porque quando eu tive filhos pequenos, meus filhos são todos adultos hoje, mas quantas vezes eu deixei de sentar e perdi a oportunidade de ensinar para eles matemática, português e gravar na memória deles a minha voz, porque eu estava cansada demais para isso e eu ia descansar assistindo novela. E eles ficavam lá sozinhos na mesa, logo atrás de mim, e eu podia ter tido lá com eles. Então, eu digo assim, é algo que eu não fiz, e que hoje, se eu voltasse um tempo, o que eu faria? Eu faria isso. Eu sentaria com eles e estudaria matemática, ou português, ou a matéria que fosse. E isso era o que? Isso era uma prioridade.
né, que foi negligenciada naquele tempo. Mas Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que de uma certa forma eles fazem com os filhos deles hoje, o que eu não fiz com eles. Os meus netos, né, eles sentam da forma que eu não fiz. Quando eu chego e olho e vejo aquela cena, Deus, obrigada. É porque nós erramos, mas também corrigimos isso. Eu falo, obrigada porque o Senhor me deu a oportunidade de curar meu coração vendo o que eles estão fazendo. Eles não receberam de mim, mas Deus colocou no coração deles. Mas eu falo que os netos, né, meu sonho, eu falo que os netos é a oportunidade, né, de se sermos seres melhores do que nós fomos. É a oportunidade de corrigir, de ver através dos nossos filhos. E ver os meus filhos fazendo com eles o que eu não fiz, eles estão dando o que não receberam. Que a pessoa fala assim, ninguém dá o que não tem. Tá, não tem, mas agora eles têm, porque Deus deu ao coração deles. Eles têm Deus dentro do coração, e porque eles têm Deus dentro do coração, eles conseguem ter algo que eu não consegui dar, e eles não receberam, porque Deus conhece os desejos do seu coração. E Deus vai e faz. Então ele é generoso. Deus é tão de generoso, permitir que você veja isso. Demais. Deus tem cuidado do meu coração, assim, a cada momento, a cada segundo, como cuida daquele de todos a qual se achegam a Ele, né? De todos que se achegam a Ele, Ele vai cuidar. É muito gostoso. Nós estamos chegando ao nosso final. O pessoal lá tá falando do outro lado assim, tá todo mundo dizendo assim, vai acabar. Tô até escutando vocês dizerem assim, vai acabar. Mas, gente, vai acabar o de hoje. Mas, olha, você tem um podcast. Tem, o Jesus Pode, oficial Jesus Pode no Instagram, no YouTube, Jesus Pode com Luzia Costa. Embaixo, coloca pra gente também ali. Vou colocar que você pode seguir ela, escutar muito mais histórias que ela vai trazer pra vocês. Você vai aprender muito com essa mulher. Uma história de vida incrível, uma resiliência, uma criatividade. Meu Deus do céu, um Espírito Santo que tá no ambiente com ela aqui. Bom demais mesmo. Chegamos assim, até sentiu, a convidada chegou. Eu senti lá, ela tá aí, é uma energia forte. Essa energia é boa, graças a Deus. Eu senti a energia dela olhando no Instagram dela, né? Ela tem uma energia forte. E eu queria só que, pra gente poder encerrar, que você contasse pro nosso público quais são as suas próximas fronteiras a atravessar. Olha, a gente caminha muito dentro do que Deus vai trazer, né? E colocando nos nossos corações. Eu acho que é continuar obedecendo, sabe? Continuar com o ouvido e o coração sensível a tudo que Ele tem para nós. Hoje nós estamos num novo projeto com a nossa casa, a nossa família, onde Ele nos colocou em Orlando. E nós estamos ali obedientes mesmo, porque não era um sonho, uma vontade de estar ali. Mas nessa obediência eu creio que muitas vidas vão ser impactadas e Deus tem ativado muito o nosso ministério ali. A nossa igreja tem nascido ali, nós somos pastores aqui também de uma igreja local de 20 anos. O nosso pastor presidente está lá. E tem ministérios sendo ativados, tem fronteiras sendo ativadas, tem outros países, Paraguai está vindo pela frente. Então é continuar realmente entendendo e vivendo. Nós não somos donos dos próximos passos, sabe? A palavra de Deus vai dizer que o homem faz planos, né? Nosso coração faz planos e o Senhor que concretiza. E eu posso garantir para você que os últimos meses não têm sido os planos que estavam no meu coração, não vai ser no coração de Deus, né? Que delícia, eu falo para Deus, Pai, eu não quero estar onde eu quero estar onde o Senhor quer que eu esteja. Que delícia. Então, essas próximas fronteiras, eu tenho certeza que o Senhor tem desenhado e nós estamos dispostos a obedecer, né? Dispostos a renunciar às nossas vontades nesse momento. Que delícia. Nossa, muito bom te ouvir. Eu não queria nem terminar. Nós queremos dar um presente para você. Aqui no nosso podcast tem um patrocinador. Chama-se Exa Decor. Exa Decor é a solução do lar. É uma loja de e-commerce com utensílios domésticos para cozinha, para banheiro, né? Para quarto. E que vai trazer uma solução boa para o seu dia a dia. Nós fizemos aqui uma pressa francesa. Não sei se você gosta de café. Eu amo café. Então pronto. Eu achei que as meninas tinham te falado, né? Não, mas eu vi você tomando café quando você chegou. Só que essa aqui tem um jeitinho especial que a gente usa lá em casa para fazer. Nós enchemos ela com leite. E a gente coloca o café, coloca o leite e, sabe, mexe, assim, a prensa, ela faz aquele monte de espuma e você coloca o café solúvel ali. Fica igual essa de cafeteria. Fica cafeteria, cremoso, como se fosse uma cafeteria todo dia na minha casa. Hoje à noite, à tarde já tem essa receitinha lá. Então você pode usar. Você vai gostar, você mexe assim, bota o leite bem quente, mexe bastante assim, que ele faz aquele monte de espuma. Aí você coloca o café solúvel, ou o café, se você quiser mesmo coado, também pode ser. Mas fica tão saboroso. Eu vou fazer isso. Eu que não sou fã de leite, olha que eu tomo, só quando eu olho assim, não, e a espuma fica aquele tantão de espuma assim. Então, nosso presente para você, de agradecimento por você ter vindo aqui, ter dito sim pra gente, ter contado e inspirado tanta pessoa que tá do outro lado aqui, você que tá sentado aí no seu sofá, achando que não dá, você vende até pro litro.
coisa que eu nem imaginava que eu podia fazer, saiu aqui. Essa do Então, assim, primeiro. não tem mais desculpa pra você, tá? Acabou desculpas. Porque se você viu duvidar, deu um carro pra ela, deu um gol pra ela. Quantas quedas tu teve, quanto É. né, você levantou, quantas vezes? Então, olha, você para de dizer que não tem jeito, E porque o tem. sucesso deixa rastro, né? Deixa. Né? Se não é Isso, por nada, é por acaso. É isso. Vamos Então, agradecer, então? Vamos agradecer. Muito obrigada, tá? Obrigada. Que Deus possa cada vez mais expandir o seu ministério. E nós queremos que você possa, caso precise de alguma coisa que caiba nossas mãos, é isso aqui. Amém. Ok? Amém. Obrigada, viu? Obrigada pelo convite. Deus abençoe. Foi um tempo muito precioso. Obrigado pelo sim de vocês para o reino. Que Deus possa continuar usando e abençoando. Que sejam mesas poderosas. Amém. 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 E nós vemos você na nossa próxima fronteira. Até mais. Até Deus mais. abençoe.